Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar: por que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. Hoje vou conversar aqui com um cara que eu admiro muito. Ele que está aí há 30 anos nessa jornada de trabalho com educação. Começou no mercado financeiro, né? Formado na GV, em administração. Começou no mercado financeiro, passou lá pela Mastercard, garantia. Daí depois foi para educação, passando por uma empresa que eu não sei se mais existe, a Lab. Depois foi nesse mundo de educação e cursos de inglês, então na EF English Live, passou pela Abril Educação, WhatsApp, Red Balloon, lá na Somos Educação, Udemy, daí mudou para medicina na Medcel, que se juntou com a AFIA, fizeram um grande IPO, isso aí, que foi sensacional, e hoje ele está aí no conselho de algumas empresas, eu tenho a honra de dizer que ele é conselheiro aqui no G4 também, então muito bem-vindo, Júlio De Angeli. Prazer te receber aqui. Obrigado, no Papo Nardon. de Gestão. Obrigado. Pô, honra é minha, né? De estar aqui com você, de dividir momentos bacanas aí, discutindo a gestão dentro do G4, né? O que a gente faz aqui. Para mim é um prazer e, poxa, estou super aí a fim de trocar essa ideia com você e com todo o pessoal e a sua audiência aqui do G4 Gestão. Pessoal, vamos lá. Júlio, você já está há 30 anos aí no mercado de educação, né? Não parece, você tem essa cara de novinho, maratonista, triatleta, mas já está há 30 anos e já passou por diversas empresas, né? Ao longo desses 30 anos, algumas das que eu trouxe aqui. O que te motivou a trabalhar, né? Sair ali do mercado financeiro e trabalhar com educação e principalmente ficar nesse setor? Olha, essa decisão é engraçado, mas essa decisão foi lá atrás. Eu trabalhei, comecei, enfim, no Banco Garantia. Então, para quem leu O Sonho Grande e tal, aquelas histórias do livro da Cris Corrêa, eu estava lá em boa parte daqueles momentos ali da história do banco e tal. Então, assim, é uma grande escola, obviamente, foi um espaço, mas foi pouco tempo, era novo, fiquei 2 anos e pouco lá. Mas eu passei depois, eu saí de lá, passei 1 ano nos Estados Unidos, junto com os amigos, e enfim, para estudar. E quando eu voltei, a ideia era empreender. Eu era novo, assim, e esses amigos a gente montava cursos de gestão, por acaso também. Era um curso da época. Era na época, chamava SSJ. E a gente fazia esses cursos dentro da própria GV. Era um negócio interessante, porque a ideia começou dentro da faculdade. A gente sentia aquela falta de ter contato com profissionais do mercado. A escola, na época, isso eu estou falando de 90, né? Do início da década de 90, eu entrei na faculdade em 89. E a gente começou a trazer profissionais do mercado para dentro e usava ali o auditório da fundação, tem 600 lugares lá. Que legal. E aí o primeiro evento que a turma fez, eu não estava envolvido com eles, mas eu lembro que eu ajudei a etiquetar os folders naquela época. Naquela época era assim, cara, a gente vendia curso. Não tinha internet, não tinha porra nenhuma, então era assim, folders bonitos, a gente ia lá, a escola dava as etiquetas, a gente etiquetava, mandava a mala direta. Que legal, mandava para casa das pessoas. Mandava para casa das pessoas, divulgava dentro das faculdades, a gente tinha uma equipe de guerrilha aqui. O primeiro aconteceu dentro da escola, foi um sucesso, fez fila.
E aí a gente trouxe, eu lembro que profissionais do mercado, que eram assim, pessoas que a gente escutava falar, mas você não tinha proximidade, né? Então era muito legal fazer isso dentro da faculdade. Eu fui trabalhar, a turma montou a empresa depois que a gente se formou e eu voltei depois trabalhar com eles. A empresa existe até hoje, chama Ferolab, ela passou por várias fases, hoje tem outro nome. É um negócio de educação corporativa. Que legal. Enfim, e foi uma época muito bacana. Então, quando eu voltei dessa viagem dos Estados Unidos, eu voltei e falei com eles, porra, quero me juntar com vocês e fazer isso também, expandir esse negócio e tal. E foi aí que, porra, o bichinho do empreender começou lá muito cedo. Enfim, cara, só que era muito novo, né? Então, assim, se aprende meio que na base Na raça. Enfim, na raça, né? Assim, põe para correr, vai fazer as coisas e tal. E eu acho que isso foi uma experiência muito legal. Mas a educação em si é um negócio que você sabe disso, a gente não consegue precificar de fato aquilo que a gente está ajudando e ajudando a uma pessoa na formação dela, né? Então, agora mesmo foi o dia do professor, você que dá aula, aliás, parabéns. Obrigado. Né? Você é o primeiro a me dar parabéns no dia do mesmo? professor. Então, tinha que ser no dia do empreendedor, pô. Eu não tô puxando saco, você dá uma baita É dia do aula, mentor, tem que ser do mentor, exato. pô. Professor é diferente. Mas é muito interessante, que isso é muito prazeroso. É um negócio que dá muito prazer você saber que você está contribuindo com a formação, e isso é transformacional. A pessoa leva isso para a vida, e eu acho que é isso que me deixa há 30 anos trabalhar na educação, né? É o prazer de você mudar as vidas de fato das pessoas e criar novas rotas. E a gente sabe que hoje aprendizado contínuo é base para a gente continuar na nossa vida profissional. Então acho que é isso. Boa. E o que você acha que foi o maior e o que é o maior desafio de trabalhar com educação no Brasil? Bom, vamos lá. Eu acho que são vários os desafios, né? Primeiro que hoje, depende do que a gente for falar aqui, né? Vamos pensar em ensino superior, por exemplo. Hoje a gente saiu o censo recente agora, são quase 10 milhões de pessoas que estão estudando, fazendo algum curso, enfim, ensino superior. Só que é um mercado muito grande, né? A demanda para isso é muito mais que esses 10 milhões de pessoas. Vem crescendo muito a educação à distância, né? A gente tem visto aí que isso vem crescendo. Obviamente o ensino privado crescendo muito nesses últimos anos. Enfim, o setor ele vem se desenvolvendo. Então, eu acho que o grande desafio para que cresça mais o negócio de educação obviamente, a gente ter gente que possa, inclusive, pagar por isso e ter mais investimento, obviamente, tanto no setor público e no privado. A gente precisa de uma economia forte, obviamente, com mais gente ganhando dinheiro para que as pessoas possam estudar, né? Porque, hoje o desafio é assim, eu tenho que pagar minhas contas, então a prioridade é o trabalho. E às vezes as pessoas não têm o tempo, né? Então, o EAD vem crescendo, porque, obviamente, você faz ali o seu curso na sua dinâmica e tal. Então, acho que tem um desafio, obviamente, de incremento de renda dentro daqui e mais investimento, obviamente, no setor público. E a gente sabe que isso não vem acontecendo na velocidade e, enfim, no tamanho que precisava para o país crescer. E se você pegar hoje os países que investiram em educação, a gente sabe que tem um efeito de médio e longo prazo, que isso volta, né? Só que aí, enfim, quando a gente fala em investimento público, ele não está olhando lá na frente, apesar que já teve muita coisa que aconteceu aqui no país que ajudou isso a se desenvolver, mas precisa de muito mais para a gente ser, um país, uma nação educadora de fato, né? Aí tem um outro desafio que eu acho que é muito importante, que é o desafio da qualidade educacional mesmo, daquilo que está sendo entregue. E aí é um desafio de formação de professores, né? Então a gente, aqui, a gente que trabalha com isso há muito tempo, a gente sabe como a gente gasta tempo, enfim, tentando trazer sempre os melhores profissionais, o melhor conteúdo, aquilo que é mais adequado, aquilo que está mais alinhado com a realidade, enfim, a informação realmente de qualidade que a gente possa entregar. Então, acho que tem um desafio de qualidade também, que isso é bastante questionável, quando a gente fala, enfim, para um público aí no ensino superior. Eu acho que tem um outro desafio que é na base da pirâmide, vamos falar assim, né? Que a gente precisa colocar mais
a criança em contato na escola e, enfim, aliás, tem um documentário sensacional, que está no YouTube, do Paulo Renato Souza, que ele fez um trabalho maravilhoso, né, quando ele era ministro. E, pô, tudo que a gente vê na educação do país hoje tem um pouco do dedo dele, mas pô, mudou-se muitas coisas, né, ao longo ali na década de 90, como fundação. Hoje a gente tem mais crianças nas escolas, mas assim, a evasão ao longo do tempo é muito alta, né? Então tem um desafio de manter as crianças enfim, dentro da sala de aula, porque elas acabam saindo por não engajar, por, enfim, terem que ir para o mercado de trabalho às vezes muito cedo para ajudar em casa e tal. Então acho que a gente tem um desafio de um país que precisa ter uma visão de longo prazo, eu acho, muito maior, muito mais. E é isso que vai mudar, eu acho que lá no futuro. Entendi. E quando talvez esses são os desafios que você trouxe no ângulo educacional, mais quase de infraestrutura, quando a gente fala ali do Brasil, de coisas que a gente tem que mudar fundamentalmente nos anos a vir, né? Quando a gente pensa agora no ângulo empresarial, então vamos falar aqui das empresas privadas que trabalham com educação, dos empreendedores que estão ouvindo a gente aqui, que querem trabalhar com educação. Quais que você acha que são os maiores desafios, né? Pensando aí, talvez trazendo um pouco das empresas que você passou liderando ali, seja na parte de educação presencial, educação à distância, educação médica, odonto. Como que você vê ali que são os desafios pros empreendedores? Então, enfim, você que é empreendedor, que está aí no seu dia a dia, tendo que, enfim, entregar resultado, tem que pensar enfim, todos os ângulos, obviamente, da gestão. Hoje o nosso colaborador ele tem enfim, ele olha a remuneração dele também, os benefícios, obviamente, acessórios, fora aquilo que ele ganha, enfim, no dia a dia dele, no salário dele, né? O aprendizado e o treinamento é uma das coisas que é mais valorizada hoje, né? Só que muitas vezes as empresas olham para isso, óbvio, veem como isso, implementam processos de treinamento, etc. Mas na hora que o bicho está pegando, pô, é uma das coisas que são as primeiras a serem cortadas, né? Então eu acho que a gente tem que, assim, o empresário, você que está escutando, assim, você tem que saber colocar isso na balança muitas vezes, porque dar esse benefício, trazer o treinamento, qualquer que ele seja, de soft skill, hard skill, etc., qualquer um, isso tem que fazer parte de alguma forma da rotina, e a gente tem que dar esse tempo para todo mundo dentro da empresa, para criar uma trilha, para, enfim, ter uma sequência de aprendizado, porque a gente precisa disso, nem que seja atualização do próprio produto, do mercado, das tendências, etc. Não é só aquilo, porque não adianta, né? O mundo está mudando muito rápido e a gente precisa se posicionar. E hoje, se a gente não ajuda o colaborador a ele ter essa visão, até que a gente tem como empresário, você não vai atingir os seus objetivos. A gente precisa, então, é muito importante ter essa visão de colocar esse pessoal dentro, que seja numa sala de aula, que seja, enfim, à distância, que seja o formato que seja, mas a gente tem que parar e tem que existir esse tempo para todo mundo, porque eu acho que é assim que as empresas evoluem. O aprendizado contínuo não é só individual, é da organização, né? E quem faz a organização são as pessoas. Então, assim, a gente precisa investir nisso sempre. Muito bom. E durante sua trajetória, você trabalhou em algumas empresas brasileiras e outras que não são brasileiras, né? Então, quando você fala ali da Udemy, eu não sei nem se o English, a EF era gringa ou brasileira. Sueca, a sueca. Empresa tem. E o que você vê assim, que é de diferente nessas empresas gringas que você trabalhou aqui no Brasil, nas empresas brasileiras, e o que uma pode aprender com a outra e vice-versa? Joia. Eu acho que o grande aprendizado, quando, enfim, você olha essas empresas, né, enfim, falar da EF, por exemplo, que eu fiquei lá 13 anos, né? Essa é uma empresa de educação, né, que tem escritórios em 100 países, é uma empresa privada sueca.
e que ela tem, é interessante quando a gente olha o hall de valores da empresa, né? Um dos valores da companhia é o espírito empreendedor, né? Então, assim, é interessante como quando você olha os valores da empresa, né? Eu acho isso muito importante. Quando a gente cria o nosso negócio, isso daí é a fundação, né? Aquilo Perfeito. Que a gente valoriza lá. E tinha alguns que eram muito importantes lá. Um deles era esse, o espírito empreendedor. O espírito empreendedor é o seguinte, é você vestir a camisa do negócio, né, como se fosse sócio, como se fosse o dono, mas a empresa fazia um trabalho e parece que a gente não, enfim, não é um programa de treinamento, mas os valores eram de forma recorrente trabalhados com todo mundo. Então a gente, trabalhando numa empresa dessa de footprint global, a gente tinha um dia a dia lá que o treinamento de produto, toda essa vivência global, trazendo outras culturas. No meu time eu tinha pessoas de 19 países diferentes. Que loucura. Quando eu estava numa etapa mais avançada, quando eu fiquei 4 anos em Londres. E acaba que o aprendizado, quando você tem diversas culturas, é um negócio quase que inerente, porque os espaços que você tem para debater, quando você está discutindo diferentes mercados, você vê diferentes perspectivas. Então, acaba que a empresa que tem o footprint global, ela tem mais conteúdo, porque lá a gente tinha uma plataforma única de aprendizado de inglês na época, né? Era um negócio de inglês online onde eu estava. Só que a gente tinha diferentes mercados, então assim, era obrigatório você entender as peculiaridades de cada um dos mercados. Então tem um lado de você gerar conhecimento por conta de você ter diferentes geografias, que é um negócio incrível. E assim, isso era muito, muito evidente. Apesar de que até no Brasil você tem um pouco disso também, né? O Brasil é um país quase que multicultural, Perfeito. Né? Você tem diferentes Perfeito. Geografias aqui também. Mas tudo bem, aqui você tem uma língua, é um pouco diferente. Mas lá a gente via muito isso. Então assim, era uma coisa o mais bacana da época era você ter pessoas de diferentes culturas, né? Então eu via muito isso e a preocupação em você entender muito bem quais eram as peculiaridades de cada uma desses mercados. Isso enfim, a empresa global ela acaba trazendo isso. E, isso ajuda muito, às vezes. A gente tem uma perspectiva, quando eu falo com meu filho, né? Eu falo assim, filho, poxa, olha, você tem que ter uma experiência internacional, cara. Você precisa ver, você precisa olhar isso, porque te coloca numa perspectiva diferente. Então, acho que essa é a grande vantagem de você trabalhar, às vezes, numa empresa maior, principalmente no mundo da educação, porque a gente tinha que entender as peculiaridades, né? E as vantagens. Por exemplo, você vai para a China, o cara que fala inglês, ele vai ganhar 5 vezes mais que o cara que não fala. Então, assim, é uma coisa muito óbvia do cara ter que estudar o idioma. Então, esse mercado cresce de uma forma assustadora. Aqui no Brasil, às vezes, a gente não. Assim, a pessoa ganha mais, né, quando ela tem o idioma, mas aqui ainda nós temos 3% só da população que fala inglês. Olha, assim, diz que é fluente, cara, né? Por mais que você tenha escola de inglês em tudo quanto é lugar, enfim, e o bilinguismo está crescendo muito aqui, né? Mas por quê? Porque cada vez mais, obviamente, os boundaries, né? Os limites, eles estão mudando, né? E a gente precisa cada vez mais. Então, acho que isso foi muito importante lá, essa cultura de entender o que existe no mundo, né? Dessas empresas. E o que você acha que o Brasil pode ensinar para essas empresas de fora, das empresas brasileiras que você trabalhou, que você fala, cara, lá talvez... Essas empresas eram, sei lá, muito certinhas, menos criatividade, né? Cara, tem o clássico dessas empresas. Para quem trabalha ou trabalhou em alguma empresa gringa, vou dar um exemplo, cara. As histórias são boas, né? Como que eu fazia para explicar para os caras que aqui existe o boleto? O que é? Então, é só aqui que tem. Né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai explicar o que é o Pix hoje, né, cara? Né? E como é que você implementa um gateway para você ter o boleto? E os caras pensam, mas tudo bem, ele recebe
a gente chamava de bank slip, né, na época. Assim. Então, ele recebe o papel, então, e aí ele vai e ele paga. Mas aí tem aquele código de barra e tal, não sei o que. Como é que faz para integrar e tal? Então, e era muito... Isso é um clássico, assim. Todo mundo que trabalha em empresa, enfim, que vem de fora para cá, e a gente tem que explicar. Mas eu estou falando isso porque é interessante. O sistema financeiro do Brasil, por conta da gente ter passado por tanta crise, inflação, etc., é muito avançado muito a tecnologia, mesmo. Né? Então, esse é o exemplo clássico. Assim. Então, mas as empresas aprendiam, eu acho que... são as peculiaridades, né? E eu acho que uma coisa também interessante, um segundo ponto, o próprio brasileiro, por ser um profissional que passou por muita dificuldade, enfim, a gente passou por muitas crises e o tempo todo você tem aqui alta inflação, etc. Sobe e desce aí da economia, etc. A gente tem um lado de saber passar por crise e ter uma certa, enfim, casca diferente, que isso ajuda muito, assim, eu acho que do ponto de vista de, enfim, o empreendedor no Brasil realmente é um guerreiro, né? Não é para qualquer um, né? Visto aí o índice de sobrevivência das empresas aqui. Carga de imposto e burocracia, as dificuldades. Então, assim, era muito difícil ter que explicar tudo isso. Então, tinha muito aprendizado para eles nesse sentido, assim, para entrar no mercado difícil, mas no Brasil, uma economia que, obviamente, principalmente para a educação, um negócio que tem um potencial gigante. A gente sabe disso aqui, né? Por conta da necessidade e também da carência e também de uma demanda alta que tem, né, para a educação. Perfeito. E você passou por diversos segmentos diferentes, né? E talvez o último grande que você estava ali à frente do negócio, que de certa forma ainda está como conselheiro, né? Tirando aqui o G4, é na área médica. Isso. Certo? Como que foi para você? Conta um pouquinho da história ali de você ter entrado na Medcel, depois vocês terem se juntado com outras escolas, né, universidades e outros produtos para criarem a Afya. Terem feito o IPO. Como que foi também essa trajetória tua com fundo de investimento trabalhando lado a lado de você durante essa trajetória? Porque nos negócios anteriores que você passou, de certa forma, tinham investidores, eram os próprios empreendedores. Isso. Mas imagino que ali na época da Medcel teve essa mudança de ter um fundo junto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória e as diferenças também ao longo do tempo, como foi esse processo aí de IPO. Legal, vai me interromper. A história é Pode longa, deixar, mas enfim, mas a história é boa. Eu acho que tem eu nunca tinha trabalhado com private equity. Eu acho que a gente, enfim, a turma aqui que está escutando sempre pensa, né? Pô, tem o meu negócio aqui, vou trazer um sócio, vou trazer um estratégico, vou trazer um fundo, vou trazer, enfim... Vou colocar alguém aqui, preciso captar ou não? Como é que é o próximo passo da minha companhia? Né? O momento foi em 2016, quando eu conheci a tese, que virou a tese da Afya, né, que é uma empresa listada hoje nos Estados Unidos. E foi uma época ali que enfim, a turma da Crescera, na época chamava Bozano Investimentos, criou uma tese, um fundo, era um fundo de 800 milhões de reais, para investir na educação médica com tecnologia. Então, assim, era a história o negócio da educação superior no Brasil, ela veio, enfim, desde ali no 2005, 6, 7 para frente, teve muito M&A. Então, você pega a Cogna, né, fez várias compras, cresceu a Estácio também, essa consolidação do ensino superior, mas ninguém tinha olhado ainda para um negócio de medicina puro, exclusivo e focado no negócio médico, né? E essa era a tese lá. E quando eu olhei, eu nunca tinha trabalhado com educação médica, né? Que é um negócio bastante diferente. E eu saí de um negócio que era o ensino de idioma, que, porra, a gente tinha um produto que se o cara pagasse um mesinho a mais ali, a gente aumentava, né, o lifetime ali em, sei lá, 15%, 20%. Né? Então era uma briga para o cara ficar estudando. E o engajamento era muito baixo. Né? Assim, estudar inglês é um negócio que
se você não tiver um objetivo muito claro, né, a pessoa acaba saindo. Então, por isso que a gente tem esses números aí que eu falei antes. Então, eu saí de um negócio de ensino de idioma, que era um negócio difícil, e partindo para um negócio de educação médica, eu falei assim, pô, deixa eu conhecer esse negócio. E o mais legal do ensino médico é que, aliás, hoje é dia do médico, aliás, parabéns aí, não sei se... enfim, hoje é dia 18 de outubro, vai ser hoje um pouquinho mais para frente. Enfim, vai ser mais ou menos hoje é o dia do médico. O estudante de medicina, ele é um cara diferente, assim, que ele estuda. Então, para quem trabalha com educação, uma das coisas mais gostosas é você ver o cara engajar, é você ver o cara estudar, é você ver ele te demandando e ele usando a tua plataforma e tal. E quando eu vi o negócio da medicina, eu falei, pô, isso aqui deve ser legal. Era uma tese nova, um private equity que já tinha um histórico, um track record de sucesso na área de educação, que eu já conhecia, já tinha, enfim, feito algumas coisas com eles, mas nunca tinha trabalhado diretamente. E a primeira aquisição que eles fizeram desse fundo foi a Medcel, que era uma empresa de ensino de preparatórios para, enfim, para provas de residência, os principais testes aí na área médica. E eu fui conhecer um empreendedor que tinha decidido vender uma participação minoritária na época para o fundo. E quem te convidou foi o fundo? Foi ele? Foi o fundo. Uhum. E quando o fundo veio me contar a história, eu falei, pô, isso aqui deve ser legal, deve ter alguma coisa. Porque quando eu fui olhar, eu falei assim, bom, porra, o médico gasta uma grana, passa 6 anos ali, né, estudando, pô, depois tem que fazer a residência médica, ganha uma bolsa, que é uma bolsa hoje de R$4.000, trabalha 70, 80 horas por semana, tem que fazer os plantões dele. Pô, o cara depois de 10 anos vai começar a ganhar dinheiro. Eu falei, pô, esse cara tem... E depois tem que continuar se atualizando. Eu falei assim, putz, isso aqui tem alguma coisa que vai acontecer que é legal para quem trabalha com educação. Eu falei assim, pô, vou sair do negócio que o cara... Era uma dificuldade de pôr o cara para estudar e vou entrar num negócio que, pô, o cara realmente estuda. E principalmente para você desenvolver produto, é uma das coisas mais legais, porque... eu falei assim, pô, vou trazer os alunos para participarem do desenvolvimento de produto. E isso é uma coisa que a gente fazia muito lá depois que eu entrei. Então, pô, quando eu vi a tese, eu falei, legal, tem um fundo de private equity que está investindo, criou o fundo, a tese está ali. Eu falei assim, o fundo vai sair, né? Ele não vai querer sair mal. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade bacana. Então, eu fui o primeiro executivo a entrar no negócio. Eu não sabia, cara. Sensacional. Porque foi a Medcel foi a primeira aquisição e eu fui convidado, conheci o empreendedor, que era um cara sensacional. Aliás, estava tomando café com ele hoje cedo, Dr. Atílio. E assim, a gente ficou tão amigo que até hoje ele se encontra e tal, enfim. Mas isso que foi bacana, assim, eu falei assim, bom, a gente tinha um empreendedor bom, que tinha uma visão de negócio, o negócio da Medcel estava crescendo bastante, era um segmento grande, e a tese do fundo era uma tese, enfim, nichada, né? Uma tese era foco na medicina e trazer a tecnologia junto, né? com a aprendizagem. E para dar sequência, enfim, na tese, o fundo começou a comprar outras empresas, e aí eram faculdades de medicina, normalmente famílias que venderam seus negócios. E tinha uma família que foi a família que logo teve a primeira venda, que se tornou sócio, que foi a primeira compra, aliás, do fundo foi um grupo chamado NRE Educacional. Essa família depois passou a ser mais para frente, depois quando virou a AFIP, foi a principal controladora junto com o fundo. Mas aí foi um processo de aquisições de vários M&As. E dentro ali, enfim, eu entrei como CEO da Medcel, foi em março de 2016, e foi uma jornada bastante nova para mim, assim. Mas eu acho que o mais legal de todo o processo é que o fundo ele trouxe toda a governança para a companhia. Então, pô, a gente criou código de conduta e ética, o conselho, a dinâmica, enfim, de abertura de portas via o fundo, né, de direcionamento estratégico para as oportunidades que eram mais importantes. Contratamos pessoas
bacanas para montar o time. Enfim, é um trabalho de organização e de criação de uma estrutura para um próximo passo muito bem organizado. Legal. E esses caras fazem isso muito bem, entendeu? Então, tem um aprendizado muito grande. Agora, assim, tem uma velocidade diferente. Então, assim... mas eu sempre falo da Crescer, enfim, tenho uma maior admiração e a gente é amigo hoje, Daniel Borg, a turma lá que você conhece, enfim, Felipe, Laura, a turma toda lá, são pessoas que, pô, tem um carinho incrível, mas foi um aprendizado muito bacana. Eu acho que para quem tá empreendendo, ter uma escolha dessa, se fizer sentido, sabendo escolher o parceiro correto, é muito legal. Então, teve muito aprendizado nesse sentido. Você dá mais velocidade, direcionamento estratégico claro e cria-se o ambiente para você dar o próximo passo para a tua companhia de forma muito clara, né? A história toda acabou que, enfim, de 16 até ali o final de 18, teve as eleições. Enfim, era um cenário que, porra, no Brasil... E no mundo era um cenário mega positivo, porque assim, a gente estava com taxa de juro baixíssima aqui no Brasil. Nos Estados Unidos era 0 taxa de juro. Então tinha dinheiro assim sobrando, infinito. Enfim, a economia estava, enfim, tudo andando muito bem. Existia uma questão, eu lembro que na época que era só a China com o Trump que se resolveu ali em janeiro. E no final de 18, eu lembro do pessoal do fundo ligando, falando assim, olha, nós vamos listar a empresa, prepara aí a porra toda, vamos sair fazendo. Quando agora. Foi o IPO? Foi em julho de 19. A gente fez... Aí o que aconteceu? A gente pegou o grupo de faculdades, mas que foram várias aquisições, eu não me lembro exatamente quantas foram antes, né? Que era o grupo de faculdades, junto com a Medicel, a gente fez a fusão em março de 19, e aí se tornou a Afya, a gente criou a holding Afya. E aí, em julho, ela foi listada em Nova York. Então, e como é que foi essa experiência aí do IPO? Porque é uma experiência única. Enfim, o momento foi muito oportuno, porque depois, enfim, a janela fechou, né, mais para frente. Né, teve ainda mais alguns IPOs ali em 20 e tal, mas depois o negócio, obviamente, com o aumento de taxa de juros e tal, com toda essa dinâmica nova, foi complicado. Mas a experiência, assim, é muito gratificante, porque pô, são poucas as empresas que podem fazer isso. Mas eu encaro, Nardon, para ser muito honesto, é óbvio que assim, na época a gente olha, assim, é um grande marco para a companhia. Mas é mais um milestone, sabe? Eu sempre encaro como isso. Assim, por que a gente está fazendo isso? Né? Pô, a gente levantou os recursos, então aqueles recursos eles tinham um objetivo, que era fazer mais aquisições. Beleza, então assim, ali, honestamente, era... quase que o início de uma nova etapa, que acho que é assim em qualquer companhia, entendeu? Sim. Então, foi tomada uma decisão lá atrás, né? O empreendedor vendeu uma participação minoritária para o fundo, depois o fundo ele tinha no contrato as opções de ter o controle, então, e ele foi exercendo ao longo do tempo. E, para o empreendedor foi sensacional, porque ele passou o negócio dele para frente, e você listar a empresa, queira ou não, é uma forma... eu sempre falo isso, né? Assim, é uma decisão difícil, porque você é empreendedor, você sabe disso, você está aí, né? Você, Thales e Alfredo, no G4, vocês pensam nisso também, a gente fala sobre isso, vai fazer, assim, vai trazer alguém ou não, mas são decisões complexas, porque você deixa de ter a tua, vamos dizer, agilidade, às vezes nas decisões, você tem que compartilhar mais coisas, tem mais gente para decidir. Mas às vezes é uma etapa de um processo e você pode fazer isso aos poucos. E lá a intenção do empreendedor era muito clara. Ele falou assim, não, eu quero passar para frente porque eu tenho um objetivo depois, eu tenho uma nova história que eu quero fazer. Enfim, acabou que o evento de liquidez foi muito bom, todo mundo, enfim, ganhou uma grana. Mas o mais legal é que preservou-se o legado da companhia. E eu acho que isso é o mais legal. A gente... quando empreende, eu falo que eu sou empreendedor também, porque, enfim, eu empreendi sozinho lá atrás, eu acabei que, enfim, tinha uma participação social. É o empreender com o dinheiro dos outros, né, cara? Que às vezes é até melhor, você arrisca menos. Mas, enfim, se o negócio cresce, vai bem, aquilo você gera valor. E eu acho que isso é o mais legal. A história que você criou ser preservada. Isso é uma das coisas que acho que todo empreendedor quer. Você não quer largar o osso do teu negócio, porque você sabe que você está ali
segurando ele, que é você e tal. Então, pô, como é que eu faço para... Porque chega uma hora, às vezes, né? É muito comum isso, né? O empreendedor chega uma hora que, às vezes, ele tá tão cansado, quer viver a vida melhor e tal, não sei o quê. Pô, como é que ele faz? Como é que você faz essa... Como é que eu largo o laço e tal, né? Então, eu acho que é uma decisão nesse sentido. Acho que são histórias muito bonitas que ficam para sempre. E você listar a empresa te ajuda a preservar, porque a governança está ali, o negócio precisa dar certo e tal. Então, você tem os melhores executivos trabalhando na companhia, são pessoas muito boas que foram lá. Então, é um negócio que saiu quando a gente listou, enfim, faturava, lembro exatamente, 700, 800 milhões. Isso foi 19, 2023 vai faturar 2,7 bi, deve ser esse ano. Caramba. Crescimento então, assim, de mais de 3 vezes, 4 vezes. Exatamente. Em 4 anos. Teve muito M&A, né? Crescimento também inorgânico, mas, poxa... Mas faz parte do jogo. Exato. Agora, tudo aquilo que... Então, é uma história que foi criada, que vai ser preservada, é óbvio, enfim. Tá? E o mais legal também é o impacto, quando a gente fala no business de educação, principalmente educação médica. Depois, na história lá, a gente teve... A tese derivou para o lado de comprar as companhias de tecnologia, principalmente de softwares para médico na época. Tem um software lá, que é o Whitebook, que é um software mais usado por médicos no Brasil, um software de apoio à decisão clínica de beira de leito, que assim, o número de pessoas que eram impactadas, de pacientes impactados por uma decisão que o médico tomou olhando para o software, a gente chegou a impactar quase, se eu não me engano, era próximo de 30, 40 milhões de pessoas no Brasil que estavam sendo impactadas por atendimento. Então, assim, às vezes a gente não tem a dimensão daquilo. Que loucura, cara. É um software que é utilizado hoje por quase, 200 e poucos mil médicos no Brasil. São 400 mil médicos no Brasil? São próximo de 500 mil médicos com CRM, então, mais uns 200 mil médicos, estudantes de medicina, entendeu? Então, tinha quase um terço de penetração usando o Whitebook para ajudar eles na tomada de decisão ali na ponta. Exato. Então, sensacional. A tese dele... O Whitebook, no fim do dia, é quase uma cola. Exatamente. É a colinha e tal. Exato. Mas é isso, é impossível do médico saber tudo. Eu tô falando, Brunão, se ele tá escutando aí, Brunão, gente fina demais. Tem que trazer ele aqui. Verdade, anota aí já pra gente trazer o Bruno. Esse é um monstro. E ele, o Edu e o Pedro que fundaram lá, a história também é muito legal, porque eu lembro quando eu conheci eles eram pequenininhos e tal. Em 2016 para 2017, a gente tentou fazer a aquisição deles. E acabou que, quando a gente fez o IPO, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Bruno, é o seguinte, vocês são AFA, cara. Agora vai. Em 2020 eles vieram, cara. Então foi um ano depois, a gente trouxe o Whitebook e tal. A gente ficou muito amigo. História linda de empreendedor na área de saúde. Mas eu estou dizendo isso porque, o que é legal? A listagem da empresa proporcionou o ajuste de rota estratégica, porque a tese era o seguinte, nós vamos trabalhar com, lembra que eu falei no início, né, de educação e tecnologia. Só que quando a gente listou a empresa, a gente falava de educação, graduação e também a educação continuada médica. Então, assim, vamos aumentar o LTV desse cara ao longo da vida dele. Eu vou ter, então, a educação continuada médica como um grande pilar. E a tese continua, só que a gente falou, é muito importante eu ter o médico, de alguma forma, usando plataformas e eu tendo o relacionamento dele com o inventário e com o ecossistema da companhia. E foi aí que a gente, foram 12 aquisições de health techs. Eu saí de lá da AFA em janeiro de 22. Mas eu participei de praticamente todas. Eu saí de lá, acho que foram 9 aquisições, depois teve mais 3, mas todas elas focadas no relacionamento. Então, o meu ponto é o seguinte, a listagem da empresa também, e ter a governança e o conselho olhando para onde a gente vai, proporcionou dentro da estrutura da companhia de a gente fazer um ajuste de rota e também trazer essa tese de aquisição das health techs, que é muito importante hoje, até dentro da companhia, continua tendo a educação, a graduação, então continua sendo adquirido, acho que são mais de
são quase 30 faculdades de medicina, depois tem a educação médica continuada lá, e tem também a parte de tecnologia focada no relacionamento médico. Isso aí está virando um business quase que à parte, que tem uma monetização diferente e tem um mercado endereçável que quase que dobra o mercado da educação. Então, esse é o ponto, entendeu? Então, pô, você cria um ambiente que talvez se você estivesse empreendendo, você não conseguiria chegar sozinho, e dar esse passo sozinho. E isso aconteceu... Ou demoraria muito mais tempo. Exato. Né? Ou você faria, talvez, não com a velocidade... não teria velocidade, talvez você perderia a oportunidade de fazer essas aquisições. Né? Então, que alguém poderia comprar. Alguém poderia comprar e você nem conseguiria executar. Então, a gente tem que pôr na balança essas coisas, né? E isso foi muito para mim, o mais legal da história toda é ter percebido essas rotas que a gente pode seguir, né, como empreendedor, né? E também o lado, acho que também incrivelmente importante, que é você criar a governança para a companhia. Assim, como é importante você ter um propósito, uma série de valores e uma missão muito clara para a companhia. Isso aí embasa toda aquelas decisões que vai fazer. Então, você vai fazer um planejamento estratégico da tua empresa, começa por ali. Porra, então aquilo que está ali, aquilo está escrito na pedra, igual aqui no G4, né? Tem os valores lá, né? Pô, a gente... Como é que são aqui os... a gente só entrega a verdade, a gente vende a verdade, enfim, a gente... Vários outros. Não temos braço não tem braço curto. Então, são coisas que você prega, que fazem parte ali. E você desenvolve um set de competências também que são importantes para você transformar esses valores, né, em viver esses valores. E essas competências estão ali alinhadas com o teu time de RH, de contratação. Então, pô, você começa a prover a companhia de pessoas que valorizam aquilo que você valoriza, que são a fundação da sua companhia, que isso é mais importante. E daí depois você deriva todas as ações que você vai fazer de planejamento para a companhia. Então isso é muito importante, sabe, Nadu? Eu acho que a governança, né, você ter a missão, visão, os valores, a governança, você ter os processos de planejamento estratégico, de gestão também, isso muito claro, que é isso que leva a tua empresa. Porque depois você chega num tamanho que não adianta, assim, não adianta ser mais... tudo bem. Startup. Ter a barriga no balcão é sempre importante, mas precisa ter um sistema de gestão que ele suporte esse crescimento todo. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados, né? A gente, quando empreende, tem que pensar nessas rotas, e eu acho que essas fundações de você pensar, enfim, os seus valores, a sua missão, por que eu estou aqui? O que eu quero do meu negócio de verdade, entendeu? Aonde eu quero chegar? Como é que eu faço para trazer as melhores pessoas aqui? E qual é o meu propósito? Né? Pessoas trabalham pelo propósito hoje muito mais, cara. Porra, e trabalhar com educação é um propósito maravilhoso. Respondendo aquela pergunta inicial. Pô, 30 anos de educação, porque é isso, eu não vou sair. Você esquece, cara. Você tenta achar outra rota, mas não vai. Acaba que fica, né? Porque é muito prazeroso. E, cara, e você, assim, na tua história, né? Você passou ali por diversas posições de liderança, né? Muitos como CEO das companhias que você teve. E agora, né? Recentemente, ali em 22, você faz esse movimento para virar conselheiro, né? Então, hoje está aqui no G4. Não sei se pode falar também na Mandic. Pode, tô lá na Mandic também. A pessoa tem já mais sabe. alguma? Eu só não atualizei no LinkedIn. Tem mais alguma ou só essas duas? Eu tô depois em algumas startups também, enfim, onde eu tenho investimento lá também na área de educação e tal, na área de saúde. E como que te motivou a fazer essa transição? E junto com isso, qual que é a função de um conselheiro também para quem é que está ouvindo a gente? Boa, eu acho que isso vamos lá, então... O trabalho que eu estou fazendo hoje, enfim, aqui com vocês e lá específico, assim, eu voltei para a área de educação médica, acabo que, enfim, é um negócio muito bacana. Mas o que é mais legal é que essa história da Mandic é uma história muito bonita também. É um empreendedor também, é uma família, tem 100% do negócio, lá de Campinas. Ele começou um negócio de educação na área de odonto,
Hoje tem a maior pós de odonto do país, um negócio que tem uma marca incrível, a GV do odonto, é a Mandic, muito conhecida. Existe um investimento pesadíssimo em pesquisa e ensino, que traz essa reputação para a companhia. Depois eles montaram também faculdade de medicina, hoje a medicina é até maior que a pós de odonto, são 4 faculdades de medicina, mas é uma empresa que o fundador, ele tem um filho de 24 anos que quer trabalhar e vai continuar no negócio. E acho que isso é muito comum também aí para você que está escutando, né? Tem muitos empreendedores que, para preservar, vamos passar para a próxima geração. E lá, essa história bonita de criação de valor e tal, o negócio é bastante grande hoje. Ele viu que ele precisava, para dar o próximo passo, ele falou assim, não, eu preciso oxigenar aqui o meu grupo. Perfeito. Trazer pessoas de fora. Quantos anos tem? A companhia tem hoje 35 anos já, né? Então, assim, desde que começou ali a pós-odonto e tal, já faz bastante tempo, mas chegaram num estágio agora que precisa, para dar o próximo passo, principalmente no negócio da medicina, né? Que, enfim, você tem todas essas companhias listadas focando na medicina. Para dar o próximo passo, principalmente eles que têm um posicionamento muito forte de qualidade, hoje é a instituição número 1 de saúde hoje pelo MEC, hoje, em termos de avaliação do MEC. Hoje lá, a Mandic coloca no mercado hoje o dobro de mestres e doutores que a Unicamp põe no mercado. Assim. Então, existe um investimento em pesquisa e ciência, e em doutorados e mestrado. Tem certificações europeias, enfim, é um negócio muito bacana. Assim. Então, esse peso do acadêmico é muito grande lá. E eu acho que isso é o que vai fazer a diferença nesse mercado lá na frente. Então, esse foi um dos motivos de eu ter ido para lá, porque eu falo, eles não olham o investimento em ensino e pesquisa como um custo. Perfeito. É a fundação do negócio. Eles olham como inovação, como diferencial. Exato. Então, por isso que Perfeito. O diferencial da qualidade para a educação, e é isso que a gente falou naquela pergunta, qual é o desafio? O desafio é o desafio da qualidade para mim, e acho que é isso que a gente pensa aqui muito também, aqui no G4, como é que eu entrego aquilo que tem de melhor. Eu acho que isso é o que faz a diferença de uma empresa de educação. Então lá é o coração do negócio, né? Então e isso para mim é o que vai fazer a diferença lá na frente, né? Então ele falou assim, bom, como eu faço para preservar isso para um futuro que agora está abrindo aí, enfim, chamamento de mais médicos. Para quem não sabe, são as novas, são 116 novas faculdades de medicina que vão ser abertas possivelmente nos próximos anos. Legal. Já existem 350 no Brasil. Então, assim, vai ter faculdade de medicina pra caramba por aí. Continua sendo uma profissão ainda que é muito desejada, ainda tem mais candidatos que vagas. Mas, para mim, lá na frente é qualidade. Eu acho que isso é para qualquer negócio. Para medicina, assim, não existe... Eu não vejo... É binário. Ou você tem ou você não tem. Porque não dá para você errar, você precisa ser... Perfeito. Né, até na gestão você tem formas de lidar diferentes e tal, não sei o quê. A gente às vezes não fala, né? Tem formas... Mas, cara, você vai... Diagnóstico e tratamento, meu amigo, isso aí tem que ser o mais preciso possível. Então, eu olho muito dessa forma ali. E, voltando à história do empreendedor, ele viu que era o momento. E ele abriu o coração dele. Né? Então, ele, como empreendedor, está com 72 anos, doutor Zé Luiz, meu abraço, se estiver escutando aí. Ele falou assim, preciso fazer isso. E está sendo um processo muito bacana. Né? Eu estou ali, eu tenho uma função até de, não tão de conselheiro, estou muito envolvido com o dia a dia lá da companhia, gasto bastante tempo lá hoje. Ontem a gente estava no planejamento estratégico, fomos para um hotel e tal, Legal. Criamos nosso mapa de estratégia para o ano que vem, que vai derivar o orçamento, etc. Coisas que não tinham lá, nunca foi feito. Era tudo dentro da cabeça do empreendedor. Então, chega uma hora que ele sentiu, ele falou, eu preciso tirar esse peso aqui e dividir isso. Né? Então, nesse ambiente, e a gente está criando essa estrutura de gestão, de governança. Estamos revisando toda a missão. Estamos fazendo um trabalho super bonito lá de validação do propósito, da missão, dos valores da companhia. Coisas que estavam
soltas, né? Aqui não tinha, mas estava solto. A gente precisa escrever na pedra isso, a gente precisa deixar claro, a gente precisa verbalizar isso, a gente precisa criar os rituais, né, de cultura da empresa, precisamos colocar a gestão. Pô, poucos lá conheciam os números da empresa, cara. Então ficava numa caixa ali dentro, e isso é muito comum, né? O empreendedor no Brasil guardar, pô, tenho medo, vou dividir meus números, ninguém pode saber. Não, pô, ali hoje está dando visibilidade, você vê que o time, pô, respira e fala, pô, agora eu estou entendendo melhor, né? Contextualizou muita coisa. Uma empresa de 1.800 funcionários. Cara, eles são assim, grandes. É grande, entendeu? Então, assim, ali esse processo todo está sendo muito legal. E também eu tenho trabalhado muito próximo do filho, que é a segunda geração. Enfim, ele é um filho único, enfim, preparando ele para os próximos anos para a companhia enfim, a gente está criando essa estrutura lá. Então, eu acho que o movimento de ter saído de uma função executiva para um negócio mais relacionado à estratégia e conselho é trazer essa bagagem, né, do aprendizado, né? E eu acho que isso, o Brasil é muito legal, né? Assim, a gente tem quantas empresas são familiares hoje aqui, cara? Pô, todas. Não sei nem o número, quase. Sei lá. 98%. 98% são familiares. Em quantidade, com certeza. Exato. E os empregos são gerados por essa turma. E às vezes é bem isso. A gente, quando empreende, pensar nas rotas, pensar naquilo que é no nosso propósito, naquilo que a gente faz e tal, que isso que é aquilo que fica para sempre, né, Ladon? É isso que eu acho legal, assim. Às vezes a gente não tem essa visão, assim. Você tá pensando ali, pô, como é que vai ser o próximo mês? Como vai ser amanhã, né? Como vai ser hoje? Como vai ser hoje? Você vende o café da manhã para comprar almoço. Exato. Vende almoço para comprar janta e assim então, vai. Mas assim, os valores são... É isso que a gente vê lá. Tem coisas lá na companhia que assim, a gente tem que preservar. Então, o que é bacana lá não existe uma ruptura com o que existia no passado. Pelo contrário, a gente está trazendo coisas novas que vão se adaptar àquilo que eles têm de melhor. E eu acho que isso é muito importante quando tomando a decisão assim, de próximos passos numa empresa. A gente falou aqui de entrar um private equity, por exemplo, que é um negócio bastante sofisticado, você ter um sócio novo e tal. Isso tem que avaliar diferente. Mas, pô, você trazer... Assim, não, pô, a empresa está crescendo, está gerando caixa, etc. Tem espaço. Então, vou trazer novos executivos. Então, tem uma equipe de executivos lá que entrou nova, que está complementando aquilo que eles já tinham lá, que fazem muito bem. Então, esse casamento ele é muito importante para criar os próximos passos para a companhia. Entendeu? E o que você acha que é a principal diferença entre ser conselheiro e executivo? Putz, são coisas bastante diferentes, né? A gente, como executivo, enfim, executivo de... Acho que tem uma coisa que é o seguinte... Empreendedor, exato. Eu já fui empreendedor, enfim, com o meu negócio, fui executivo de empresa multinacional, privada, fui executivo de empresa nacional listada e empresa gringa, né? Enfim, com footprint global, listada também. Então, eu já tive um pouco de tudo, né? Empresa brasileira listada. Então, eu passei um pouco por todos os possíveis cargos executivos, né? De empresa familiar gringa, familiar local, enfim. Sua, etc. Então, pô, eu fiz um pouco eu fui avaliar, falei assim, acho que eu tenho alguma coisa para contribuir de uma outra forma. E a vida de executivo é uma vida puxada. Assim, pô, eu reportei para conselho aí, sei lá, alguns anos, 15, 20 anos e tal. Então, eu entendo bastante bem a dinâmica. Esses últimos anos, pô, tenho me envolvido bastante com o IBGC, com essa história toda. E eu acho que... Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São super bons, inclusive. Exato. Tem muita coisa legal. Um abraço aí para a turma. Isso aí. Aliás, ontem teve um evento grande deles, esses dias, então, um evento anual. Mas o ponto chega uma hora da tua vida executiva também que, porra, ou você vai para uma nova história que você queira, enfim, continuar
no pace, na velocidade da vida executiva, ou tem uma hora que você pode, enfim, pensar em falar assim, pô, como que eu posso contribuir para as outras empresas com aquilo que eu já fiz, de uma forma um pouquinho diferente. E são habilidades absolutamente diferentes, né? Assim, não são coisas completamente diferentes, né? Pô, você vai trabalhar com um conselho, tipo aqui, que a gente faz aqui. Eu tô lá com o Lucas, com a Misa, com a turma do dia a dia, com o João, com a turma. A gente discute produto, discute os números, discute um pouco do dia a dia das coisas. E depois a gente traz os assuntos para nossas reuniões de conselho e tal. Pô, são coisas muito diferentes. Assim, eu preciso ter o input do que está acontecendo no dia a dia. Eu acho que eu não gosto de trabalhar no conselho para ir para uma reunião e falar. Eu gosto de... Não adianta, tem que ter o cheiro. A gente tem os nossos cafés, os nossos papos, que eu preciso sentir o que o cara tem para falar. Então tem uma habilidade de você saber capturar a mensagem nas entrelinhas e de escutar mais do que você falar, que eu acho que isso é uma das coisas mais legais que você tem que desenvolver, né, no conselho. Às vezes você fala, pô, aquele conselheiro falou 2, 3 coisas, mas foram tão precisas, cara, que você fala, pô, esse cara... Mudou o jogo. Adiciona vezes, valor. Adiciona valor nas poucas interações. Eu acho que isso que é importante. Não é você... porra, né? Às vezes você vê aquelas reuniões que são fala, todo mundo, tá, não sei o quê. Ou então são colocações vagas e tal. Então, eu acho que tem esse tipo de coisa é muito legal. Mas eu gosto muito de participar, de entender o momento da companhia. E é muito difícil para a gente que... eu sei que é assim também, pô, tá próximo ali do chão de fábrica, sempre tem que estar, tem que entender. Então, assim, se você não sente o pulso do negócio, fica muito difícil de você conseguir ajudar. Exato. E às vezes tem realidades ali, as informações não vêm todas as vezes. A gente sabe disso, né? Sempre tem um elefante branco em algum lugar ali, cara, que você tem que saber e trazer isso da forma correta. Então, eu acho que esse é um dos lados mais interessantes do lado do conselho. Mas assim, acho que não é trabalhar, mais uma vez, num conselho para, enfim, estar ali e ser conselheiro e achar um espaço. Não, eu acho que principalmente na área de educação, para mim, eu acho que eu consigo contribuir com uma coisa também que eu fiz 30 anos. Então, eu conheço muita gente na indústria também. Isso eu acho que é um valor super notável, né? Se você quer conversar com alguém de algum mercado, putz... Num clique, você fala com aquela pessoa, agora conversa com esse empreendedor, exato, conecta com ele, fala com aquela pessoa ali, e isso ajuda a dar uma entrada e uma troca, que muitas vezes até o próprio empreendedor do setor tem um pé atrás de falar com as pessoas por ou estar abrindo muito, mesmo que não seja competidor, né? Então, por exemplo, uma conexão que vocês fizeram, que eu achei sensacional, foi com a turma lá da Lura, né? Pois é. Poxa, cara... A galera lá é sensacional. Paulo, figuraça, bom pra caramba. E, cara, a gente hoje, assim, direto a gente troca mensagem. Se a gente tem uma dúvida, conversa com eles e vice-versa. Então, já foi algumas vezes lá no G4. A gente ainda não foi na Lura, né? Mas iremos lá. Eles estão ainda nesse esquema de home office, tem alguns lugares que estão presencial. Cara, mas muitas trocas super positivas e um aprendizado gigante, né, dos dois lados. Então, isso eu acho que tem uma adição de valor muito grande também como conselheiro de abrir essas portas. Exato, e de conexões que às vezes a gente até tem, mas vindo de cima de alguém que o outro lado respeita e que você respeita muito, é algo que anda com muita mais facilidade e velocidade. Então, acho que isso é um valor assim fundamental, cara. Mas esse lado do aconselhamento, ele tem que ser um negócio que é o que você falou, assim, tem que adicionar o valor ou do lado do network, por exemplo, ou obviamente de criar um caminho estratégico que faça sentido e discutir e peitar muitas vezes, né? Tomar assim, se posicionar de fato. Mas acho que o que eu sinto hoje, enfim, existem conselheiros de todos os tipos, né? Mas assim, para mim, o que eu gosto é da área de educação, de como a gente olha produto, principalmente, desenvolvi
tantos produtos aí ao longo desses anos e trabalhei com públicos tão diferentes. Então, pô, como é que a gente faz? Eu curto a educação, porque educação é o seguinte, né, Nado? Vamos ver se você concorda comigo. Assim, educação a gente tem o cara aqui que está no ponto A, ele quer chegar no ponto B. Para você fazer o cara sair do ponto A e chegar no ponto B, você tem que ter uma metodologia. Né? Então, porra, a gente fala bastante, vivo conversando com o João. Jornada. Assim, jornada. Qual jornada? Então, qual é a metodologia que eu faço o cara chegar? Porque isso daqui é o meu segredo, é a minha caixinha ali de segredo que eu levo essa pessoa daqui para cá. Né? Quando a gente fala, o cara sentou aqui na cadeira do G4, porra, daqui, sei lá, passou um ano, ele está faturando 5 vezes mais. Tem um processo aqui. Como é que isso acontece? Isso é uma metodologia. Então, o legal das empresas, sempre que eu chego numa empresa de educação, eu olho e falo assim, qual é a metodologia? Como é que a gente pensa isso? E o que eu acho mais legal é que a metodologia hoje ela é viva. Então, não existe uma metodologia. Ela tem que se reinventar o tempo todo. Se atualizar, exato. Por quê? Porque para levar o cara do ponto A para o ponto B, ele tem que engajar, ele tem que gastar tempo e ele tem que gastar energia, dá trabalho aprender. Exato. Né? Exato. E você tem que... É uma renúncia, porque você vai deixar o seu tempo de barriga no balcão para ir para uma sala de aula, para fazer sei lá, X. Para ouvir um podcast. Para ouvir um podcast que seja, né? Você vai ter que achar o tempo aquilo, dentro de uma metodologia. Então, pô, como é que eu faço... E esse talvez seja, enfim, voltando lá, né, nos desafios, esse é o desafio do engajamento hoje, ele é muito... que eu falei, pô, você tem que parar. Sim. A empresa tem que dar o tempo para as pessoas se desenvolverem. Então, para ele chegar lá e engajar, como é que eu crio um produto que engaja de fato? O que ele vai ter de diferente? E com a tecnologia, eu gosto de falar que a tecnologia, para mim, ela é um meio. Ela não pode ser ofensa. Tenho aqui uma plataforma que você vai... Não é isso. Perfeito. Eu te levo do A para o B. A forma... Cara, quadro e giz é tecnologia. Perfeito. Porra, entendeu? Assim como o Zoom para mim é a mesma coisa. O giz e o quadro e o Zoom são formas de eu criar um espaço ou uma ferramenta para levar o cara do ponto A para o ponto B. Pode ser um podcast, pode ser uma mentoria, pode ser o que quer que seja. Tem várias maneiras diferentes. Várias maneiras diferentes. Só que o segredo é, como é que eu faço para engajar? Como é que eu faço para ter a atenção dessa pessoa num mundo que, a gente fica o tempo todo nessa porcaria do celular e tal, não sei o que, você está ali o tempo todo querendo saber o que está acontecendo no mundo, a informação chega muito rápido. Então, assim, como é que faz para isso? E aí você tem diferentes gerações, né? Produtos diferentes. Então, o cara que já nasceu com o iPhone é uma outra pegada, né? Então, o TikTok veio e as pessoas gastam mais tempo no TikTok do que no YouTube. Como é que eu faço para... Ele é meu concorrente. Concorda? É isso aí. Então, quando a gente desenvolve produto, a gente... Ele é concorrente ou seu melhor aliado. Exato. É isso. Boa. É isso. Ele pode ser seu melhor aliado. É isso daí. Né? Enfim, é isso. Você colocar depende do jeito que você vê o problema. Exato. Mas a gente tem que levar isso em consideração dentro dessa metodologia. Então, lá na AF, a gente criou um book de metodologia que ele durou por 3 anos. Então, o que a gente fez? A gente criou a metodologia, a gente tinha ali uma série de coisas para serem desenvolvidas, virou um roadmap de desenvolvimento de produto, e quando acabou de desenvolver, vamos para o próximo. Então, ela era viva, assim. E a gente começava a escrever o book dos próximos... foi assim, com 1 ano e meio do primeiro book, a gente já começou a escrever o book lá da frente. E aí você vai desenvolvendo isso e você vai atualizando a forma do quê? A forma de você achar esse engajamento. Como é que eu faço? Né? Então, como é que eu crio produto para isso? E esse é o grande barato. Muito bom. Indo aqui para a parte final do nosso podcast, já teria aqui várias outras coisas que eu queria conversar com você sobre esporte, etc. Ele é maratonista também, triatleta. Mas vamos focar aqui, vai ficar para um próximo papo, essa sua outra parte, tá certo? Cara, no final aqui a gente costuma ter esse bate-bola com o gestor, que são perguntas rápidas com respostas rápidas, tá? Vamos ver. Para você, o que constrói um bom gestor?
Bom gestor, eu costumo dizer, para mim, acho que o grande diferencial de um gestor é inspirar, cara. Para a gente fazer o nosso negócio crescer, a gente tem que ter gente melhor que a gente embaixo. O bom gestor é aquele que traz as melhores pessoas, as pessoas melhores que ele para desenvolver o seu negócio. Não pode ter essa vaidade. Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Júlio, quando estava começando essa jornada, o que você diria para ele? Eu falaria para o Júlio acreditar mais na intuição dele. Isso eu aprendi no sofrimento, na dor. Eu sentia que quando eu tinha minha intuição e eu não tomei a decisão de acordo com a minha intuição, eu me arrependi depois. Apesar que eu não tenho nenhum arrependimento. Mas eu sinto, hoje eu sinto que a gente pode desenvolver, isso para mim é um skill, tá? Às vezes a gente não acredita tanto na intuição, né? Mas à medida que a gente vai ganhando experiência, você vai ter um faro melhor. Então Perfeito. Hoje eu acredito muito mais nela. E se você fosse escrever uma mensagem e colocar ali, guardar essa carta ou essa mensagem para você abrir daqui 10 anos, o que você escreveria ali como mensagem para você daqui 10 anos? Olha, tem várias mensagens que eu queria escrever para daqui a 10 anos. Nesse momento, a mensagem que eu queria escrever seria uma mensagem de, queria um mundo um pouquinho menos radical e com um pouco mais de positividade, mensagens mais animadoras. Eu acho que a gente está passando um momento muito duro de radicalismo, de ou é ou não é, ou é um lado ou outro lado. Eu acho isso muito ruim. Enfim, a gente passou por uma crise da pandemia que tem tido efeitos muito sensíveis e sofisticados. Eu queria um cenário um pouquinho mais tranquilo e mais positivo. Quais livros que você leu que te marcaram, seja de gestão, liderança ou qualquer tema, assim, um livro que Vamos você lá. fala, esse daqui Quantos é bom? eu posso falar? O quanto você quiser. Olha, tem um livro que ele é muito marcante para mim, para quem é gestor, enfim, empresário. O livro que me marcou muito é o livro do Bob Iger, o CEO da Disney, voltou agora a ser CEO da Disney. Não me lembro como é que é o nome em português, mas é o Ride of a Lifetime. Ride of a Lifetime. O Bob Iger, ele mudou a história da Disney enquanto ele estava lá na gestão. A Disney está passando um momento difícil hoje, mas o livro dele é muito inspirador, ele tem lições de lideranças incríveis. A companhia teve que se reinventar de uma forma sensacional, então ele trouxe a tecnologia, trouxe a questão do streaming, né, e ele fez aquisições incríveis. Eu estava lendo o livro na época que a gente estava pensando nas aquisições das health techs, então ele foi muito inspirador, porque eu estava correndo na esteira em casa, no meio da pandemia, escutando o livro do carro. Eu estava correndo 30K aquele dia, 30 quilômetros na esteira. Eu preciso tirar uma ideia, eu preciso tirar uma ideia da cabeça. É um livro acho que de 11, 12 horas, sei lá, de escuta, de audiobook, mas sei lá, eu estava ali correndo e falei, é isso. Eu falei assim, eu preciso pensar em aquisições de tecnologia, como esse cara fez conectado. Que legal. Tanto sei que ele tem um grupo até hoje, que chama Ride of a Lifetime, por conta disso e tal, mas ele é muito inspirador, realmente. É uma história muito bonita. Ele começa o livro, ele está falando de um baita de um BO. Então, se você for ler o livro, não vou nem dar o spoiler, mas lê o livro, assim, primeiro capítulo ele já fala de eu posso falar que ele estava inaugurando o parque da Disney em Xangai, que foi um investimento gigantesco, bilionário que eles fizeram lá, e foi quando teve uma criança foi morta num parque da Disney lá, que teve um crocodilo lá, que matou a criança. Mas isso foi na Flórida. Mas foi no dia da inauguração. Então ele estava em Xangai e esse troço aconteceu. Então assim, enfim, eu lembro dessa história. Enfim, e ele conta como foi isso. Mas é um livro muito legal. Outro livro, eu gosto muito de ler livros de biografia, né? E tem um livro que eu acho sensacional, que é o livro do André Agassi também, que ele começa o livro falando:
I hate tennis. Eu odeio tênis. Eu assim, como assim? Como é que eu odeio tênis? E aí ele conta a história dele. E o mais legal da história do Agassi é que ele hoje é um cara, depois da história maravilhosa dele como tenista, enfim, casado ali com a... esqueci o nome dela. Enfim, a outra tenista alemãzinha lá, enfim, sim. E a história dele, com a Steffi Graf, ele tem uma história muito bonita no tênis. O pai dele exigia dele, fazia assim, não, você só vai dormir se você rebater 2.500 bolas no dia. Era assim a vida dele. Loucura, cara. O pai dele era um cara que encordoava a raquete, um iraniano, ele morava lá em Nevada. E aí, ele, no final, enfim, da carreira dele, o livro é muito legal, que ele narra vários jogos, então você pode... Assistir, põe o iPad do lado e ver. Então é uma delícia você ler livro assim, porque você põe os momentos. Então, o primeiro capítulo, ele fala também do jogo dele com o Bagdatis, que os caras foram 3-2, que eles estão tudo se arrastando na quadra. É sensacional. E ele virou um cara que hoje trabalha com educação. Que legal. Ele criou uma série de, se não me engano, chamam Charter Schools nos Estados Unidos. E ele levantou mais de $1 bilhão para investir. E foram 130 escolas investidas. Legal. Eu assisti uma palestra dele em maio desse ano, lá em Nova York, naquele evento lá que a gente estava. E ele contando a história. Eu sabia que ele estava em educação, mas não sabia que o negócio tinha ido tão assim. Então ele é um cara que ele falou assim, eu preciso investir em educação porque é essa forma que eu acredito que eu vou contribuir para as próximas gerações. Então assim, eu tenho uma admiração muito grande. Cara, teve um livro que você me indicou que eu adorei, The Storyteller. Do David Grohl, que conta a história dele, do Foo Fighters. Cara, até arrepia, cara. Não é demais? Puta que eu pariu, que livro foda. Pra quem é fã aí do Foo Fighters, como eu sou, vim ouvindo Foo Fighters no trânsito até chegar aqui. Cara, é emocionante, cara. O cara é um puta empreendedor. Ele é um baita empreendedor, cara. Que só até... Foda, cara. Foda. A história dele é maravilhosa e um cara gente boa. É muito legal. Aliás, essa é a dica que eu acho genérica. É a gente ler histórias das pessoas, né? Quando a gente fala... Qual outra biografia que você leu? Porque essa daqui do André Agassi já vou colocar aqui na caixinha. A do Agassi é muito boa. Porque quando você falou do Dave Grohl, eu fui lá ouvir, já tava querendo. Você falou, cara, é bom pra caramba. Eu ouvi, né? Que eu ouço lá no áudio, o cara ouvi, sei lá, em uma semana, cara. As histórias dos esportistas são sempre muito boas. Enfim, o livro do Guga é muito legal, por exemplo. Eu não li também. É um livro legal de ler. Enfim, tem vários outros aí. Pegar os livros do Abílio, que tem muita história ali também para você. Né? Livros desses grandes empresários. Assim, é bom, assim, porque a história contada pelo cara, ela é muito rica, né? Porque ele coloca ali muitas das aflições, dos problemas. Muitos dele abrem, enfim, o cara escreve o livro, tá no momento da carreira que ele chega ali, escreve, enfim, traz os monstros dele para as linhas. Então, eu acho muito legal. Acho que aprender com a história dos outros é muito melhor, às vezes, do que você aprender um livro de tese. Um outro livro que eu devorei foi do Elon Musk, agora o último. Eu li o anterior dele. Eu tinha lido o anterior há muito tempo atrás. Esse eu ouvi de novo em, sei lá, 4 dias foi, cara. Tem um que peguei um fim de semana, tava com a bebê pequena, eu ficava cuidando dela ouvindo, sabe? Lembrei de um outro agora que é espetacular, também, tá na lista, é o Shoe Dog. Esse é o livro do Phil Knight. Do Phil Knight da Nike. Vale a pena ler. Esse é empreendedor. Esse daí ele foi quase quebrando a vida inteira. Para quem é empreendedor, é um livro sensacional de ler também, assim, muito bom. Muito bom, Júlio. Muito obrigado por ter passado aqui com a gente essa 1h e pouco. Eu falei que ia passar rápido aqui o papo. Verdade, foi mesmo. Para quem ouviu aqui a gente, gostaria de agradecer. Ajuda a gente aí dando um like, avaliação 5 no Spotify. A gente tem esse objetivo de ficar entre os 5 top podcasts de negócios aqui do Brasil. Estamos lá sempre entre os top 5. Sua ajuda é sempre muito bem-vinda, tá certo? Para te seguir... eu tô lá no LinkedIn. Pode me encontrar, Júlio De Angelis. Você vai me achar lá. Boa. E o meu Instagram é fechado, essas coisas. Boa. Não vai me encontrar muito em redes sociais. Para me seguir, @bruno.nardon e até a próxima.